Normalmente, quando ouvimos falar a respeito de espiritismo, de imediato, supomos que é a doutrina que nos revela a imortalidade e que tem a ver com as comunicações dos espíritos em relação às criaturas humanas. De fato, mas isso é apenas uma propositura. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e se encarrega de fazer as comunicações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Concomitantemente, o Espiritismo apresenta-se na condição de uma ciência nova que veio revelar aquilo que era ignorado. Allan Kardec é o codificador dessa doutrina. O homem que serviu de instrumento para reunir as informações da imortalidade e torná-las uma codificação, um código de estudos que está dividido em 3 partes. A ciência, como já defini. Então, a ciência tem por objetivo desvelar as leis do universo que nos são desconhecidas. Também fazer abordagens em torno dos objetivos da vida, de como a vida se estruturou, de como surgiu a Terra, o planeta, o nosso sistema, a galáxia, o universo. Então, é uma ciência de indagação, de perquisição, que se utiliza dos médiuns, os instrumentos das comunicações com o mundo espiritual, para obter respostas a essas questões muito antigas, aliás, desde os primórdios do pensamento e que aturdem a própria criatura humana. Mas não fica somente no campo da investigação científica, vai também nessa investigação à prática. Através do exercício da mediunidade, pode-se saber como é a vida além do corpo, qual é a estrutura de que nos revestimos para andar no viaduto da matéria e para nos libertarmos da estrutura orgânica e continuarmos a viver. Através dos fenômenos mediúnicos, podemos observar os estudos também da física quântica, da química molecular, da psicologia, da astrofísica e de outras e quaisquer ciências. Porque o Espiritismo tem a ver com todas as ciências. E Allan Kardec disse uma coisa muito curiosa: marcha ao lado da ciência e confirma tudo aquilo que a ciência atesta. No dia, porém, que a ciência demonstrar que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Portanto, não é uma doutrina fatalista que nos pede uma fé cega, mas que nos convida à reflexão, a aceitar somente aquilo que podemos digerir intelectualmente. Não é o fato de uma pessoa dizer-nos algo respeitável que isso se torna respeitável. Mas se também a pessoa disser algo que não é característico ao respeitável, aquilo que é nobre não perde a sua essencialidade. Daí o Espiritismo exige estudo, renovação cultural, identidade com os princípios básicos do universo, as leis divinas, muito bem estatuídas por Moisés no Decálogo. Dessa forma, o Espiritismo sai da área científica e passa à filosofia. Quem é o ser humano? De onde veio? Para onde vai? Por que estamos aqui? Quais as razões do nosso sofrimento? Por que pessoas aparentemente boas morrem e aquelas que nós gostaríamos que morressem, os ditadores, os perversos, os vingadores, os cruéis, permanecem numa longevidade impressionante, apesar de toda a ira que provoca nos demais, do ódio, das vibrações. Parece que tem uma infibratura que os defende, é a própria
couraça dos sentimentos negativos. Então é uma filosofia, ela tem as suas raízes naqueles primórdios do pensamento de Sócrates. Sócrates, que é o pai da filosofia, 400 anos mais ou menos antes de Jesus, sempre se refere a Anaxágoras e àqueles que o precederam, como denominamos os pré-socráticos. Mas eles também não são a palavra final, porque o pensamento grego, em média, tem 700 anos antes de Jesus. E nesse tempo a Índia já era enriquecida por obras de filosofia magnífica, o Bhagavad Gita, os Upanishadas, as maravilhosas lendas e histórias de Krishna e do seu grande discípulo, procurando demonstrar que os fenômenos humanos são consequência de uma causa muito antiga, o que levou a Allan Kardec a dizer que há uma fatalidade, uma fatalidade. Essa fatalidade nasceu, morre, isto é, entrou no corpo como se fosse um escafandro, sai do corpo. O escafandro é deixado ao lado, mas a vida continua. Então essa filosofia otimista, digamos-lo, nos apresenta resultados extraordinários. Na sobrevivência da alma, nós avançamos até a perfeição relativa. Não digo absoluta, porque somente Deus é absoluto, mas nos mostra que todos, sem exceção, seremos felizes através desse mecanismo de ir, de vir e de retornar.